uma entrevista com um cardiologista, o Dr. Joemil Araújo, bastante conhecido aqui na região. Ele atende também pelo SUS, né, aqui de Nobres, ali no Centro de Especialidades, e atende também aí na região, atende de forma particular. E o Dr. Joemil hoje vai falar sobre as causas, né, e os principais sintomas do tal famoso infarto, né, gente? Tem acontecido muito aí no município, né, muitos casos, e a gente, para deixar você atento às dores, às informações, a gente fez uma entrevista com o Dr. Joemil, que vai falar para a gente agora um pouco mais sobre esses sintomas. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Olha, o infarto do miocárdio é uma doença fatal, né? 30% das pessoas que têm infarto agudo do miocárdio, de 20% a 30% das pessoas que têm infarto do miocárdio, têm parada cardíaca e têm morte súbita. É uma das causas frequentes de morte súbita. O que a gente orienta as pessoas, os pacientes, na prevenção, é em função dos fatores que provocam, que levam a pessoa a ter um infarto. Então é importante que as pessoas saibam o que faz a pessoa ter infarto. São vários fatores de risco. Por exemplo, um dos principais fatores de risco seria a história familiar. Aquela pessoa que tem uma mãe ou um pai, um irmão, um parente de primeiro grau, que teve infarto antes, se for homem, antes dos 55 anos, e se for mulher, antes dos 65 anos. Então, aquele indivíduo que tem uma mãe ou um pai que teve infarto antes dos 55 ou dos 65 anos, tem um fator de risco importante. Essa pessoa tem que ficar sempre fazendo um check-up, verificando outros fatores de risco que são tão importantes quanto esse. Porque este não é modificável, né? A pessoa que tem uma herança familiar não tem como modificar. Agora, os outros fatores podem ser modificados. Por exemplo, pressão alta, colesterol alto, diabetes, tabagismo, cigarro. São os 4 fatores mais importantes. As pessoas que fumam, que têm pressão alta, que têm diabetes, têm colesterol alto e não controla, fatalmente ela vai ter infarto antes dos 55 ou dos 65, se for mulher. Então, esse é o aspecto importante. Muitas vezes a gente fica sabendo, fulano, um amigo meu teve um infarto, não tinha nem 50 anos, morreu de infarto. Certamente ele infartou e teve essa morte súbita porque ele deveria ter esses fatores de risco que eu citei. Ou pressão alta não controlada, ou diabetes não controlada, ou colesterol alto não controlado. O importante é saber que as pessoas que têm pressão alta e controlam com medicamento, com tratamento, as pessoas que têm diabetes e controlam o diabetes com o tratamento e com as dietas, as mudanças de estilo de vida, as pessoas que têm colesterol alto e trata e controla, também elas não vão ter risco. O risco vai ser zero em relação àquelas que têm. Tá? Então, esses fatores de risco que contribuem para que as pessoas venham a ter infarto. Controlando esses fatores de risco modificáveis, que é a pressão alta, colesterol, diabetes e cigarro, ela vai evitar o infarto e vai ter infarto depois dos 100 anos, né? Seria basicamente isso. A maneira de se prevenir o infarto é controlar os fatores de risco. Controlar a pressão, o diabetes, o colesterol e não fumar. Porque a gente percebe, às vezes, o paciente vem apavorado no consultório, minha pressão está alta, eu estou com diabetes alta, estou com colesterol alto, posso ter um infarto a qualquer hora. Pode ter, não a qualquer hora. O infarto acontece quando as pessoas têm esses fatores durante muitos anos sustentadamente alto. Mas se você tem uma crise hipertensiva de 18/10, por exemplo, 18/11, eventualmente, no início de um processo hipertensivo, essa pessoa não tem risco nesse momento. Mas se ela deixar essa pressão alta durante vários anos, aí, depois desses anos, logicamente que o risco só vai aumentando. Doutor, a gente vai falar muito sobre infarto fulminante. Acontece assim de uma hora para outra ou ele avisa, dá uns sintomas antes? Geralmente o infarto ele dá sintoma. A dor do infarto, a dor cardíaca, é uma dor típica. A dor cardíaca é aquela dor que é opressiva, que aperta, que arrocha, às vezes irradia para o braço, principalmente para a parte interna do braço esquerdo, e que tem uma relação direta com o esforço. A pessoa que tem doença nas coronárias, quando faz um esforço, ela sente a dor, arrocha o peito.
ou tem um estresse emocional também, ela sente o aperto no peito. Geralmente tem esse pródromo, né, esse sinal, esse aviso, a dor no peito. Agora, quando a pessoa já tem uma coronária com mais de 90% entupida e tem uma emoção qualquer, um pequeno esforço, aí naquela hora que ela entope, é que é o risco. Entupiu a coronária, aí acontece o infarto. O infarto, como já disse, 20% a 30% morre na hora da instalação do infarto. Quando isso numa situação sem socorro médico. Se acontecer um infarto no hospital, por exemplo, a chance dele sobreviver é muito maior do que se ele estiver em casa, né? Porque há maneiras de você ressuscitar, fazer reanimação cardíaca, etc. Mas o que é importante dizer é que o infarto geralmente tem esse sintoma de dor precordial, dor no peito, uma dor opressiva, uma dor que tem relação com o esforço. A pessoa, quando começar a sentir uma dor que tem relação com o esforço, uma dor que aperta e que melhora com o repouso, essa pessoa tem que procurar o médico prontamente. Agora, em relação ao calor, tem alguma coisa a ver? A gente tem visto fake news, calor nesses últimos dias. Não, pelo contrário, né? O que pode provocar o infarto é o frio, porque o frio aumenta a pressão. Geralmente, nos períodos de inverno, de frio, é que acontecem as maiores incidências de infarto, porque o frio aumenta a pressão, aumentando a pressão, pode aumentar a possibilidade de ele vir a ter um infarto. Naquele momento, se ele já tiver uma veia importantemente obstruída, né? Muito obrigado, doutor, pela sua participação, pelos esclarecimentos, né? A população sempre quer saber sobre esses assuntos e pedir para o senhor, sempre que a gente puder, estar levando essas dúvidas, né, aos telespectadores. Ok. O importante é isso, é fazer a prevenção. Ter um estilo de vida saudável, fazer a alimentação saudável, fazer atividade física regularmente, tudo isso contribui muito para uma vida saudável. E evitar o infarto do miocárdio, principalmente se descobrir que tem algum desses fatores, corrigi-los, né, tratá-los, controlá-los, que aí evita o infarto. Obrigado a você pela oportunidade de poder estar comunicando aqui com a comunidade de Nobres.